Que sinais realizas para que possamos ver e crer em Ti? Assim a multidão e algumas autoridades judaicas interrogam Jesus depois de ter realizado um grande sinal, como nós vimos ontem na Santa Missa, né? Jesus que havia multiplicado tantos pães, saciado tantas pessoas famintas, uma multidão, ainda essas pessoas pedem e querem ver com os olhos da carne um sinal para crerem em Jesus. Quando ouço esse evangelho, eu fico pensando e me dá um pouco de medo naqueles momentos talvez em que o Senhor passa ao nosso lado, passa pela nossa vida, né? Você que está aí na sua casa, né? Naqueles momentos às vezes obscuros da fé, dolorosos da vida, às vezes o Senhor passa e corremos o risco de não vê-lo. Às vezes Ele faz milagres, mas a gente está tão cego, né? Está tão interessado em que Deus faça o que a gente quer e não aquilo que é melhor para nós, que Deus passa, faz milagre, deixa sinais e a gente não o reconheça. Por isso, nesta Santa Missa somos chamados a pedir a Deus que nos dê a graça de ver com os olhos da fé, para reconhecê-lo sempre, sobretudo na dor, na cruz, nos momentos mais difíceis, na doença, naqueles momentos dolorosos no corpo e da alma, que nós possamos reconhecer a presença do Senhor. Para isso é necessário crer, né? É interessante quando Jesus no Evangelho se revela como sinal, como o verdadeiro pão descido do céu, não era o maná que caiu no deserto. Se vocês se lembram bem, o maná, o povo uma hora sentiu nojo dele, estavam enjoados, né? Olha que contradição, né? Passavam fome, necessidades, Deus providencia aquele povo por meio de Moisés um alimento, que é o maná, e eles, num dado momento, sentem nojo daquilo, já estão fartos daquilo, de tanto comer a mesma coisa. Aquilo era um pão material. Jesus não é um pão material, Jesus é um pão espiritual, é uma pessoa. Comer, né, do pão que é Jesus, com fé, significa entrar em contato com Ele, tomar parte da amizade com Jesus, tê-lo como nosso companheiro, como nosso amigo, experimentar o seu amor. O amor nunca nos deixa insatisfeito. Já perceberam isso? Amar nunca é demais, né? Porque o amor é Deus, o amor nos preenche, né? É uma necessidade constante, Deus é amor. Por isso Jesus não é igual um maná, um simples alimento material. Jesus é o alimento espiritual, que conforta o coração, a vida, a alma de tantas pessoas. Ele é o grande sinal. O povo, compreendendo isso, diz: dá-nos sempre desse pão, né? Que sorte a nossa, que temos sempre deste pão, que podemos aqui nesse santuário, e aí eu olho para você no santuário da sua casa, às vezes que não pode ir à sua comunidade, poder pela transmissão dessa Santa Missa, rezar e celebrar conosco aqui o pão que é Jesus, presente neste altar, presente na sua palavra, que nos ilumina, abre a mente, o coração, dá respostas às situações dolorosas da nossa vida. Eu imagino quantas pessoas que se aproximando da Eucaristia e comungando da presença de Jesus no pão, se sentiram fortalecidas para continuar vivendo diante das situações difíceis que enfrenta na vida, né? Quantas pessoas se apoiam
nesta presença eucarística de Jesus, com muita fé, né? Por isso diz Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede, porque Ele nos alimenta para a vida eterna, né? Para a comunhão plena com o Pai, como Ele vive. A primeira leitura de hoje nos traz um grande e belo sinal. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, né? O primeiro diácono, na verdade, que sofreu o martírio. Estevão foi um grande sinal. A pergunta que eu quero deixar no teu coração hoje, meu irmão, minha irmã, aqui no santuário, você em casa, você é um sinal para a tua comunidade, para a tua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para as pessoas que participam da tua vida no seu trabalho, na comunidade? Você é um sinal do amor de Deus, você é um sinal de Cristo. Olha Estevão, que coisa linda, que homem profundo na fé. O texto dos Atos dos Apóstolos insiste em dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ou seja, cheio do amor de Deus, da presença de Deus, de tal maneira que ele se torna um grande testemunha da pessoa de Jesus Cristo. Era possível reconhecer Jesus na pessoa de Estevão. É um grande sinal esse homem, Tanto é verdade que o texto conclui ele experimentando o martírio, imitando Jesus que também morreu, Jesus que morre numa cruz, e Pedro que ele morre, sofrendo martírio, apedrejado, diz as mesmas palavras de Jesus, entrega o seu espírito a Deus, como nós também rezamos no salmo de hoje, e naquele momento em que ele é maltratado pelos homens, mal julgado pelos homens, em que ele é condenado e morto pelos homens, tal qual Jesus, naquele momento de grande dor, Estevão não deseja o mal para aqueles homens. Estevão não é o diabo, Estevão está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e o que ele pede naquele momento do seu martírio, ele pede o perdão para aquelas pessoas, como Jesus no alto da cruz, além de confiar seu Espírito ao Pai, diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão faz a mesma coisa. Esse é um grande sinal. O sinal que Jesus espera de nós cristãos é que o mundo lá fora, olhando para nós, reconheça a pessoa de Jesus Cristo, uma pessoa que ama, que perdoa, uma pessoa que não deseja o mal para os pecadores. Hoje nós celebramos um ano da Páscoa, da morte do Papa Francisco. Que grande sinal é e foi o Papa Francisco para a nossa igreja. Um homem que nos incomodava, como Estevão, com a sua palavra, com a sua pregação, como Jesus. O Papa Francisco incomodava todos nós, porque ele vivia um modo diferente, ele vivia o Evangelho na sua radicalidade. Ele não falava da pobreza, ele praticava a pobreza. Ele não falava do acolhimento, ele praticava o acolhimento. Foi mal compreendido do ponto de vista da doutrina, porque era um homem bom, como Jesus, amoroso, que queria acolher as pessoas. Nós vamos colher ainda grandes frutos, do papado de Francisco, do seu ministério. Que sinal este homem foi e é para a igreja. Um ano da sua morte, e tudo aquilo que ele plantou no seu ministério petrino, está ainda florescendo na igreja. Peçamos a Deus que, como da cruz de Jesus brotam para nós grandes frutos de salvação, assim também será o Papa Francisco, assim também o Papa Leão, cada um ao seu tempo. Eu dizia no início da missa, vamos rezar pelo nosso Papa Leão,
que está fazendo a sua terceira visita apostólica, sendo um missionário como Francisco, né? Indo pela primeira vez um Papa, se eu não me engano, no continente africano, né? Nesse povo simples, humilde, cheio de fé, aberto ao Evangelho. Um Papa que, como nós estamos acompanhando nos últimos dias, não teme a autoridade deste mundo, porque tem Deus como autoridade. Um Papa que não quer falar uma linguagem para agradar, mas quer anunciar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Que bom que o Leão também é igual um Francisco, que assume o Evangelho. Assim a igreja espera também de nós, irmãos e irmãs, que nós sejamos um sinal para os outros, e com certeza nós somos. Quantas pessoas às vezes na vida mudaram de atitude, encontraram um sentido para viver melhor ou mais, por conta de uma palavra, de um gesto, de um modo nosso de ser enquanto cristão, e você nem sabe disso, você nem percebeu isso, né? Que nós possamos então reconhecer os sinais de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.